Romanos capítulo 11, diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma? Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora nesse tempo ficou o remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua vez em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para incitar a emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e se a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os de minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, nós oramos ao Senhor, nos humilhamos diante dos teus pés, reconhecendo nossa pequenez, nossa incapacidade de alcançar os teus desígnios tão elevados, a tua revelação que já está na tua palavra, e portanto dependemos totalmente de ti, para que aquilo que já foi revelado em todos os livros canônicos possa se tornar acessível para nós, através do teu Espírito que nos ilumina. É a nossa súplica, para a glória, para o louvor e para a honra do nome do Senhor Jesus. É o que pedimos e agradecemos. Amém. Amados irmãos, nós precisamos sempre que nos dirigimos para nos congregarmos, para estarmos juntos, como Jesus ordenou que assim fosse feito, nós precisamos entender esta reunião como aquilo que existe de mais sério. Nós precisamos compreender que naquela reunião de uma igreja séria, de um ministério sério, Deus está falando com o seu povo. Fora desta seriedade, você tem que admitir, não, o ajuntamento cristão para mim é como um clube, no qual eu vou encontrar com as pessoas. Eu sou mais uma das pessoas que usam a religião para reafirmar uma prática social, porque é importante que as pessoas se sociabilizem. Então você vai ter que admitir que é isso. E a igreja para você é isso. Eu falo isso porque nós temos dias muito difíceis, em que as pessoas passam a semana inteira dando ouvido a tudo e a todos. E um dia da semana que às vezes eles vêm na igreja, eles ficam bastante dispersos. Eles dividem aquele pouco tempo que eles estão ali para ouvir Deus falar, eles dividem isso com várias outras, ou vários outros focos. Eu não estou reclamando de alguém que tem uma necessidade de beber água ali, necessidade. Não estou reclamando de alguém que tem uma necessidade de ir no banheiro, uma necessidade. Eu não estou reclamando da menininha do Isaac e da Vanessa, porque ela está sendo criança. Não tem como eu querer que ela fique sentada na cadeira aqui, com as perninhas, meia hora, 40 minutos, isso não existe. Não estou reclamando disso. Mas nós temos que entender a reverência devida à casa de Deus. Nós temos que entender que nos conduzimos a esse ajuntamento, e casa de Deus não acontece, não é quando você está no prédio com a placa
de alguma denominação. Casa de Deus, ela acontece a partir daquele momento que você se juntou. O povo de Deus se juntou. Ali naquele momento é a casa de Deus. Ali naquele momento é a igreja. Debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte, num mogradouro, num campo aberto, dentro de um prédio como esse, ou maior. Não pelo lugar, mas pelas pessoas que ali se ajuntaram entendendo. O Senhor vai falar comigo. Então é preciso toda a reverência, muitas vezes superior à reverência que você tem quando o seu chefe está numa reunião com a sua empresa. Muitas vezes superior. É preciso entender, se meu chefe estivesse comigo numa reunião nesse momento, eu teria esse comportamento, né? Eu estou falando isso pelas dificuldades que nós estamos tendo de comunicar a palavra. Pessoas bastante chicletes, pessoas bastante dispersas. E nenhum pregador, irmãos, nenhum ministrante que se digne, que respeite a palavra de Deus, que tenha temor de Deus, que seja verdadeiro, ele não chega aqui de forma leviana. Eu não gosto de falar, mas como isso aqui conta para a edificação dos irmãos, o meu sono foi embora às 2 horas da manhã e não voltou até agora. E das 2 horas da manhã eu me levantei e comecei a levar adiante a seriedade com a qual preparei a ministração desta manhã, pelo respeito em primeiro lugar a Deus, pelo respeito a vocês, eu respeito os irmãos. E de igual forma, nós como igreja do Senhor temos que crescer nesse entendimento. Eu respeito ao Deus que fala, eu respeito a quem Deus usa para falar. Isso é muito importante nesses dias em que as informações, cada vez mais multiplicadas, estão levando as pessoas a uma condição de alienação, de destruição mental e preparando elas para receber o anticristo. Dito isto, nós vamos compreender um pouco mais hoje sobre a importância do povo de Israel. Como cedo falamos, lamentando a tragédia do dia 7, que todo ser que não foi trabalhado por uma lavagem cerebral violenta está lamentando até agora e vai lamentar por muito tempo. Toda pessoa normal, toda pessoa que não foi brutalizada pela catequese que está varrendo esse planeta, né, pela doutrinação das múltiplas informações, como eu falei, que está levando as pessoas a uma condição, como disse de manhã, de desinformação, de deformação e de alienação. Então o que está acontecendo? A multiplicação das informações, a mídia na sua totalidade, que chama senhorinhas de 80 anos com a Bíblia na mão de terroristas, e chama terroristas, senhorinhas que não tem nenhum canivete, não tem nada, são terroristas, não é? Mas terroristas que barbarizam, decapitam crianças, esses aí são ativistas políticos, esses são insurgentes, não é? É o que as informações que desinformam, deformam e alienam estão fazendo nos nossos dias mais do que nunca, preparando esta sociedade para dizer bem-vindo ao anticristo. Então, a questão de Israel, pela história, de manhã, de uma forma bastante assim acelerada, né? Eu reconheço que às vezes não é o ideal, mas a gente tenta, com as nossas limitações, comunicar o máximo possível para que os irmãos que ainda não estão a par das verdades sobre esta situação lá da faixa de Gaza, da Cisjordânia, de Israel, a questão dos palestinos, né? Tudo isso foi explicado em parte de manhã. Então nós lutamos para que os irmãos possam ser minimamente informados, escapem dessa cadeia magnética que está tomando o planeta com desinformação. A igreja não pode ser a mesma coisa. Então falamos sobre a história de Israel, sobre suas origens, né, sobre sua trajetória, né? Falamos um pouco sobre a contribuição ímpar desse povo para a humanidade em vários aspectos, e até hoje, né, sabendo que mesmo vivendo de forma equivocada seu chamado, sua eleição, Israel é uma bênção para as nações na área tecnológica, científica, os grandes prêmios, os Nobéis de várias realizações, principalmente científica, estão entre judeus na área sociológica e por aí se vai.
Israel também destaca-se como uma bênção, porque nos oferece a possibilidade de compreendermos o nosso papel, nosso chamado, nossa vocação, e nos oferece isso através das tragédias que marcaram esse povo pela sua história, como a tragédia que agora foi vivida por eles, né? Na parte da manhã nós colocamos que no período em que Israel comemora a festa, a alegria da lei, a alegria da Torá, Simchat Torá, lamentavelmente um número muito grande de pessoas está com uma prática lamentável, né? E falei inclusive abertamente mesmo, que amamos Israel, oramos por Israel, temos que interceder por Israel, lamentamos, repudiamos, declaramos como abominável as práticas daqueles terroristas, né? Mas entre meio a isso a gente tira uma lição. No dia da Simchat Torá, da alegria, porque ele recebeu de Deus as leis no complexo do Sinai, infelizmente havia muita prática argíaca e impiedosa, que Deus, nesse sentido, os provou com aquela tragédia, né? Porque muitas vezes não, sempre que você está vivendo fora do propósito, fora da vocação para a qual Deus te chamou, Deus vai te dar uma oportunidade de entender essa vocação. E essa oportunidade, por vezes, ela é dada na forma de uma tragédia. A tragédia, por vezes, é o modo que Deus soberanamente quis usar para mostrar para a pessoa, para mostrar para a família, para mostrar para a sociedade, para mostrar para uma determinada nação o quão fora, o quão distante estão da vocação. Esse povo foi chamado por Deus para abençoar as nações, e de tudo que poderia se dizer que esse povo contribuiu de forma singular e única para a bênção dos povos, nós podemos dizer sem sombra de dúvida: o Salvador é judeu. O Salvador tem duas naturezas, né? Uma natureza divina, porque ele é Deus em essência, como o Pai, como o Espírito, mas ele não veio nos salvar só em Espírito, ele veio em carne. João coloca isso, não é isso? Em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, ele veio nessa condição, ele não nasceu em Brasília, ele não era um brasileiro, ele não nasceu em Washington, não era americano, ele não nasceu em Nova Delhi, capital da Índia, não era um indiano, ele não nasceu em Tóquio, e por isso vai. Ele nasceu em Israel, uma natureza humana. Então, o sentimento antissemítico, ele é, no mínimo, ele é um sentimento que vem do inferno, um sentimento que se alimenta de ódio pelos judeus e que não aceita a existência deles. É um sentimento que, no mínimo, ele vem das profundezas do inferno. E o escritor aos gentios, o apóstolo Paulo, aqui em Romanos, ele trata da importância desse povo, dentre vários versículos. Ele coloca, por exemplo, o versículo 12: se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Mais na frente, ele intensifica mais aquilo que ele coloca no versículo 15, quando diz: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua diminuição, senão a vida dentre os mortos? Esta passagem bíblica, com várias outras passagens, deixa bem claro muitas verdades que nos são úteis. E uma dessas verdades é que, apesar das transgressões de Israel, apesar da vocação deturpada, Deus não terminou com Israel. Deus não terminou com Israel. Isso aqui vai falar muito ao seu coração nesta noite, porque você deve pensar o seguinte: Deus poderia ter me eliminado, Deus poderia ter permitido que várias situações ao longo do meu trajeto pudessem ter posto termo à minha existência, mas por sua misericórdia, que se manifesta em multidões incontáveis,
por sua graça e amor que são intraduzíveis. Estou aqui. Não fosse sua graça, seu amor, sua misericórdia, eu poderia não estar mais que eu não merecia. Porque minhas transgressões, meus pecados, minha condição rebelde, me tornaram merecedor apenas do justo juízo de Deus. Isso é um fato. Israel é como todos nós. Nesse sentido, todos nós somos Israel. Por quê? A única coisa que Israel merece da parte de Deus é o seu justo juízo. E aí é a mesma coisa para você. É a mesma coisa. O único mérito do homem diante de Deus é o seu justo juízo. O homem tem mérito diante de Deus. O homem tem como chegar diante de Deus e cobrar nada. O homem, quando ele ora, compreendendo a sua realidade diante de Deus, ele ora se execrando, se humilhando, admitindo: eu não sou nada, eu não mereço nada, faz por causa da tua obra na cruz do Calvário. Pregando para uma pessoa que estava no leito de morte, eu disse: olha, essa pessoa tinha uma formação espírita anterior, e Deus nos deu a graça de pregar muito para eles na partida, e eu creio que essa pessoa está com Cristo nesse momento. O pai da Bia, com licença aqui da Bia e da Kézia também, Marreiros, ele escutou muito com ele. E eu lembro que uma das mensagens que Deus pediu para o Marreiros foi exatamente essa. Na aflição do leito, eu falei: Marreiros, quando você orar, não cite suas obras, porque o Espírito tem muito isso, né? Caridade, né? As obras, né? O lema de Kardec é: sem caridade não há salvação. Então eu colocava para ele: Marreiro, esqueça isso. Quando você clamar, diga para ele: Senhor, não olhe para as minhas obras, olhe para a obra da cruz, olhe para o lado da cruz, tenha misericórdia de mim, olhando para o lado da cruz, para o Senhor não ter que me destruir, para o Senhor não ter que me mandar para o único lugar que eu mereço, que é o inferno. Então, foque sua oração sempre na direção da cruz. Olhe para o que o teu filho fez na cruz, não olhe para as minhas obras, para o Senhor não ter que me despedaçar. Então, nesse sentido, Deus poderia ter apagado Israel da história. Seus inimigos se levantaram. Nunca na história da humanidade uma nação teve tantos inimigos como a nação de Israel. Nunca um povo foi tão perseguido. Você sabia que hoje não existe nenhuma nação no mundo que corre o risco, que é ameaçada de não mais existir? Você sabia que a única nação no mundo que é ameaçada de não mais existir é a nação de Israel? Sabia disso? O único povo que tem todo um cenário ao seu redor gritando: façam-nos deixarem de existir. De 20 nações árabes, apenas 2 nações reconhecem o direito de Israel a existir. E isso foi até o governo do Donald Trump. Possivelmente não mudou, porque agora você tem a Arábia Saudita, o Bahrein, o Catar, etc., que estão fazendo aliança com Israel. Mas antes do Donald Trump, era no máximo 2 nações que admitiam que Israel tinha o direito de existir. Não é nem o direito à terra, não, é o direito de existir. Quando a guerra dos 6 dias aconteceu, por exemplo, 1963, eles chegaram ali naquelas ruínas, mal armados, maltrapilhos, e havia lá, dentre várias pessoas, um general cego de um olho, Mostayan. E Mostayan, naquele momento, lembrando-se das Escrituras, faz uma oração mais ou menos assim: Senhor, cumpre a tua palavra, porque nós nunca mais sairemos daqui. E o mundo estava contando as horas para a destruição do Estado de Israel, porque estavam vindo do Holocausto, um catinga de forno de Auschwitz, de Treblinka e de outros lugares. O mundo estava assistindo de camarote, não querendo ajudar. A Inglaterra não quis ajudar, os Estados Unidos não quiseram ajudar, estavam certos disso. Vamos ouvir a notícia de que eles foram exterminados. Milhares de árabes bem armados os cercavam várias vezes. Esse foi um dos conflitos. Quando Deus interveio em favor deles, mostrando seu compromisso em dar a oportunidade
de um povo, de uma nação, veja bem, de uma pessoa, porque é lição para nós, não permitir que o propósito de Deus morra. Não morrer para o propósito de Deus, não ser extinto, porque quando você não vive o propósito de Deus, você está morrendo. Quando você não está vivendo o que Deus na eternidade traçou para você, e lá em Deuteronômio capítulo 32, quando Moisés censura o povo de Israel, ele também fala, ele também louva e diz o seguinte: antes que o Senhor tratasse das fronteiras dos povos, antes que o Senhor colocasse limite entre as nações, Ele já tinha determinado Israel como o seu povo. Aí muita gente, não compreendendo isso, fala assim: não, isso aí é coisa do Antigo Testamento. A igreja agora é Israel. A igreja agora é o povo de Deus. Nós somos Israel, já era. Não tem uma única contextualização bíblica para que esta palavra seja fundamentada. Nada há na Bíblia que diga que Israel já era. Uma coisa é o chamado da igreja, outra coisa é o propósito que Deus fez com Israel. Você pode ver passagens como, por exemplo, Zacarias capítulo 12, do versículo 1 em diante, dizendo: fala o Senhor, o que estendeu os céus, o que fundou a terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Eu vou fazer com que Jerusalém embriague as nações como um copo de bebida inebriante, porque as nações haverão de cercar Jerusalém. Aí ele dá prosseguimento dizendo: eu farei com que Jerusalém seja uma pedra pesada sobre as nações, e todas aquelas nações que a carregarem serão despedaçadas, porque virão em cerco a Jerusalém. Esta é uma verdade que em parte já está se cumprindo. Aí ele prossegue, ainda no versículo 9, dizendo o seguinte: naquele dia eu destruirei as nações, naquele dia, escatológico, futuro, eu destruirei as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre Jerusalém eu enviarei um espírito de graça e de súplica, e olharão para mim aquele a quem traspassaram, e chorarão amargamente como quem chora a morte de um filho primogênito. Chorarão amargamente como um pranto de Adad-Rimon no vale do Megiddo. E é uma citação nesse caso, o vale do Megiddo, o grande pranto de Megiddo, foi quando a pérola do povo de Judá, que foi o rei Josias, o último rei justo de Judá, foi morto na batalha contra o Egito, contra o Egito no Megiddo. Então ali o povo pranteia profundamente, e o profeta Jeremias, na ocasião, ele faz uma elegia, ele descreve uma lamentação para descrever aquele momento que doeu tanto na alma da nação judaica. Doeu tanto. Então veja bem, como é que Deus fala? E aí ele prossegue dizendo, a partir do versículo 10, ele prossegue dizendo que as famílias todas chorarão. Chorará a parte da família de Jerusalém, de Judá, e vai citando as famílias até o final do capítulo. Todas elas chorarão amargamente. O que é que Deus está falando? Deus está falando aqui de evangelho. Tem como a pessoa receber Cristo Jesus sem arrependimento? Sem sentir o peso dos seus pecados? Vocês estão entendendo como Deus não terminou com Israel? Vocês estão entendendo? Israel linkado à realidade do Evangelho que conclama os homens ao arrependimento? Não é? É muito importante para nós entendermos isso. E aí, a continuidade de toda a Bíblia coloca isso. O contexto, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, coloca isso. Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 23, já no seu último versículo, se referindo ao futuro, ao amanhã escatológico de uma nação a respeito da qual dizem que Jesus terminou com eles, o tempo deles acabou, a igreja agora assume. Então Jesus, discordando dessa visão, coloca claramente: censura, repreende Jerusalém por causa dos seus pecados, chora diante de Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém,
Quem dera você reconhecesse a importância desse seu dia, mas infelizmente isso agora está encoberto aos seus olhos. Portanto, vocês não me verão mais até o dia em que vocês digam: bendito o que vem em nome do Senhor. O apóstolo Paulo trata da importância da nação de Israel aqui no capítulo 11 de Romanos. No capítulo 9 ele chega ao ponto de dizer o seguinte: se eu pudesse me colocar à perda, se eu pudesse abrir mão da minha salvação para salvar o meu povo, se resolvesse, se fosse possível, eu estou aqui parafraseando, né? Eu faria isso, para deixar bem claro o propósito de Deus com o povo. Mas sabe, irmãos, porque quando a gente lê passagens como essa, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua dimensão, senão a vida dentre os mortos? Então você pode estar perguntando: cara, mas então você está dizendo que tem um povo que pode chegar a Deus sem Jesus? De modo algum. O tempo todo é por Jesus. Em todo o tempo que houve salvação, foi por Jesus. No Antigo Testamento foi Jesus que salvou. Ele sendo Deus, foi Ele que salvou. Nunca houve salvação sem Cristo. Mas era o tempo da lei, sim, mas na lei houve salvação. E na lei a graça também estava operando. Só há salvação pela graça. Somente Jesus. Aponta o apóstolo Paulo colocar isso. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele estava remetendo-se aos tempos de antes do Novo Testamento e apontando para Cristo. Ele estava em Cristo. Jesus falando da sua condição sempiterna, né, de Deus, em João capítulo 17, ele fala disso: glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da salvação do mundo. Então salvação é só por Jesus. Sejam brasileiros ou argentinos, sejam russos ou americanos, sejam judeus, sejam árabes, tem que passar por Jesus. É só por Cristo e sua cruz. Não tem jeito. Isso é muito importante para que nós não tenhamos uma perspectiva idolátrica, um romance idolátrico para com a nação de Israel. Como em todas as nações, haverão pessoas, infelizmente a maioria, que perderão a chance de viver o propósito de Deus. E Israel não é diferente. Paulo também coloca isso, né? No mesmo capítulo 9, né, de Romanos, que citando aí no Antigo Testamento: ainda que Israel seja tantos como a areia da praia, o remanescente será salvo. Aqueles que se colocarem na brecha da graça, da misericórdia, da destra de salvação estendida, né? Israel tem hoje, me parece, que são 9 milhões de pessoas, né? E esses 9 milhões devem aumentar muito, porque nunca na história da humanidade tantos judeus voltaram num número tão significativo para Israel. Estão voltando para lá como nunca, porque isso é profecia. Isso foi profetizado, a volta dos judeus para Israel em grande massa. Isso foi profetizado. Eu me lembro de um passageiro judeu que ele colocou isso para mim. Ele foi para lá já com a família, e ele dizendo: olha, eu estou voltando. E ele que não crê na Bíblia, não crê em Jesus, e até mesmo com relação ao Antigo Testamento ele é cético. Ele dizendo o seguinte: olha, nunca na nossa história o nosso povo voltou em quantidade tão grande como está voltando. A palavra de Deus se cumprindo, usando como sinal desse cumprimento um povo com o qual Deus não terminou. Tente trazer isso para a sua vida, entender. Sabe por quê? Quando entendemos esse propósito de Deus na vida desse povo, que teve toda uma trajetória de falhas, de erros, que se afastou, que traiu o propósito de Deus, e mesmo assim Deus não terminou, tente entender você. Tente nesse momento dizer o seguinte: então, se Ele poderia ter nos destruído e não nos destruiu, por causa do alcance compreensível da sua graça, Ele também não terminou comigo. Esta é uma mensagem prática. Esta é a extração de algo que pode mudar a vida de qualquer pessoa, por muitas que sejam as suas transgressões, por muitos que sejam os seus pecados, por complicado que o pecado tenha te deixado,
Por tão longe que o pecado tenha te levado, o pecado jamais poderá levar alguém para tão longe que a graça de Deus não possa chegar lá. Por maior que seja a distância que o pecado tenha levado alguém, infinitamente maior é o alcance da graça salvadora de Deus. E esta é uma realidade que nós aprendemos com esse povo. A Bíblia diz: bom, a perda deles contribuiu de tal forma, o fracasso deles contribuiu de tal forma para abençoar os povos, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua dimissão, senão a vida dentre os mortos? Então veja como é que Deus age na história, como é que é o propósito de Deus, algo que aparentemente acabou. Várias vezes as nações olharam para Israel e entenderam, eles já eram. Os fornos de cremação nazista que, infelizmente, tiveram a participação até de padres e pastores, que participavam da cremação de judeus nos fornos nazistas, e dali saiu o padre para a missa depois, dali saiu o pastor para pregar depois do assassinato. Essa é uma das dificuldades do assassinato, do genocídio, Essa é uma das dificuldades de pregação do Evangelho para os judeus hoje. É preciso, entendendo o que Paulo está colocando sobre a importância dos judeus, é preciso, ao invés de concordar com o antissemitismo, porque o verdadeiro cristão, ele não tem um sentimento de rejeição a nenhuma nação. Ele entende que Deus tem um propósito com todos os povos, só que ele não tem nenhuma nação na história tão odiada como Israel, tão detestada como Israel. Nenhuma nação, como eu disse no começo, está cercada e ameaçada de deixar de existir, como a nação de Israel. Então, nós cristãos, diferente do sentimento do mundo, porque por trás do sentimento anti-Israel, antissemítico, e aqui nós não estamos falando nada para concordar com os erros, com eventuais crimes que Israel cometer nessa operação, e se cometer, nós não vamos dizer que foi simplesmente erro, foi crime. Nós não vamos dizer, como estou dizendo, dos terroristas que são ativistas políticos. Não, a igreja não está comprometida com esta posição enviesada. Nós não estamos à venda. Nós somos prisioneiros da verdade para sempre. Mas o que acontece? Quando nós entendemos esta importância da nação de Israel, o seu valor biblicamente falando, nosso entendimento é levado por Deus a compreender em verdades que o tempo se torna exíguo. À medida que Deus vai nos levando à compreensão, o tempo vai ficando pequeno, para que nós possamos compreender quão profundas são essas verdades. E uma dessas N verdades que precisamos compreender é o seguinte: todo o marco regulatório de valores éticos, morais, os princípios que ao longo da história deram às nações condições de civilidade mínima para que não se autodestruíssem com uma situação ingovernável, caótica, todos os princípios que foram dados para a humanidade. Esse legado veio dos judeus. A ponta da mulher samaritana lá em João capítulo 4 fala isso, a salvação dos judeus. Aliás, a mulher samaritana não, é Jesus naquela conversa, colocar essa importância. Paulo vai também nessa direção e diz: de vocês foram os pais, de vocês a revelação, os oráculos de Deus. Então tudo que no mundo existe de valor, que dignificou a existência humana, separando-nos dos animais, separando-nos dos quadrúpedes, veio dos judeus. Deus entregou através dos judeus, o legado que Deus nos deu através dos judeus. Então, quando você tem um ódio injustificável contra Israel, desejando que não existam, na verdade, isso está dentro de um contexto que é o levante contra Deus. No fundo não é Israel, no fundo não é os judeus, é porque o diabo
ele está agindo, o espírito do anticristo já está em ação, ele está trabalhando para que todos os valores bíblicos sejam implodidos. Ele está vindo aí e ele quer uma sociedade totalmente enviesada, totalmente, vamos dizer assim, versátil, uma sociedade sem massa crítica, uma sociedade de zumbis, a ponto do apóstolo João, quando escreve Apocalipse, dizer exatamente isso. O governo da besta se tornou tenebroso, ou seja, impraticável, caos, uma humanidade de alienados. Então, no fundo, esse sentimento, ele tem que ver com o desejo de destruir os valores da palavra de Deus. No fundo, o sentimento que deseja que Israel não exista mais, é porque deles vieram esses valores. E as pessoas tomadas pelo espírito do anticristo estão se arremessando para que esses valores deixem de existir, né? Esses valores que estão aí, viu? Nos códigos penais, estão aí nos códigos civis, estão aí nas constituições, nas legislações do mundo inteiro, inclusive dos países que têm ódio de Deus, têm ódio da Bíblia e têm ódio de Israel. O legado judeu está nas suas constituições, está nas suas cartas magnas, está nos seus códigos penais, seus códigos civis por aí, nas suas legislações, está lá, né? Então o mundo, ele arma o cerco para destruir a palavra de Deus, porque no fundo, o mundo quer destruir a Deus, e não pode. Mas na sua insanidade, esse mundo que nunca se uniu a favor de Deus, você nunca viu na história a humanidade se unir em só momento. O mundo nesse momento está unido contra Deus. Em toda a história da humanidade, desde a queda, desde quando surgiram as nações só se uniram contra Deus. Então, elas não podem destruir a Deus, e na sua condição de alucinação oriunda da ação de Satanás, eles acreditam que podem destruir a palavra de Deus. Acreditam, né? Eles presumem loucamente que podem destruir a palavra de Deus. Não podem destruir a Deus, então vamos fazer calar a sua palavra. É isso que está em busca. Quando você vê o sentimento que deseja eliminar um povo, que foi o povo que deu esta palavra e seus valores para a humanidade. E eu gostaria de, não alongando mais, colocar para você outra coisa, já que o apóstolo Paulo coloca desta forma, nesses versículos, ressaltando aqui o versículo 12 e o 15, né? Se a sua queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição a riqueza dos gentios, que o original é nações, né? Quanto mais a sua plenitude. E o versículo 15, para os irmãos rememorarem, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? O que esta palavra está nos dizendo é que nós nos identificamos com a realidade de Israel na perspectiva bíblica como ser. Se eu perder esse link, se eu perder essa identificação, se eu perder essa percepção, eu entro em crise como ser. Se eu estou falando de valores que vieram de lá e que hoje são realidade no mundo inteiro, dando a condição mínima de civilidade, de governabilidade, e que vai acabar, porque a igreja saindo, o caos vai tomar conta. O inimigo vai fazer o que ele quer. As pessoas queriam um love com as trevas, queriam um efé, um romance com as trevas, Deus vai entregá-las. Mais ou menos nesses termos. Vocês queriam isso, não queriam? Vocês queriam trevas, não queriam? Vocês estão entregues. Não tem desgraça pior do que quando Deus entrega uma pessoa, Deus entrega uma família, Deus entrega uma nação, Deus entrega uma geração, a sua própria vontade. Você queria isso? Eu estou te entregando. Não tem desgraça pior que isso, não é? E vai acontecer quando a igreja sair daqui. Então, o que acontece? Quando eu deixo de perceber o que a Bíblia está colocando sobre a vocação de Israel, eu entro numa crise de existência, e é o que está acontecendo com a nossa geração. A pessoa hoje, ela pinta o cabelo de verde, amanhã ela pinta de rosa, depois ela pinta de vermelho. Hoje ele diz que ele é homem, amanhã ele diz que é mulher, depois ele diz que é trans, depois ele diz que é pan. De
Dizem que já existe aí mais de 80 gêneros, né? Está desse jeito. Sabe o que é isso aí? É a falta da percepção que só é encontrada na palavra de Deus. Jesus denunciando isso, o Jesus judeu, viu? Denunciando isso, diz o seguinte: vocês não querem vir a mim para terem vida. Ele entra ali numa festa com milhares de pessoas e brada a plenos pulmões em João capítulo 7: aquele que vier a mim, eu farei com que do seu interior fluam rios de água viva. Então as pessoas, elas estão se perdendo como ser. Sabe o que é? No sentido mais grave, a crise existencial, a crise de identidade, são as características de uma geração que, por não olharem para a palavra de Deus e para o Deus da palavra, estão entrando numa desintegração contínua. Está acontecendo. Procurando de todas as formas uma identidade que só pode ser encontrada no Deus da palavra e na palavra de Deus. E aqui nós encontramos uma identidade, porque Deus está falando de quem? Deus está falando aleatoriamente de alguma nação, de algum povo. Não, Ele está falando de uma identidade. Ele está citando Israel, Ele está falando identidade. Tem uma identidade. Jesus morreu por pessoas. Identidade. A nação de Israel, ela é instrumento de Deus para nos comunicar a importância do ser, a importância daquilo que nós somos como imagem e semelhança de Deus. O ódio contra Israel é também o ódio contra o ser, como eu coloquei para os irmãos. Não queremos que você exista. O sentimento antissemítico. Não quero que você exista. Não te tolero. Eu me lembro que uma vez eu estava tentando pregar para alguém no âmbito do meu trabalho, e sempre procurei pregar. E já era repetício, né? O meu comportamento com aquela mesma pessoa, uma senhora. E dessa derradeira vez, ela ficou em silêncio por alguns minutos. Depois ela pegou e disse o seguinte: eu prefiro morrer do que concordar com as suas ideias. Em outras palavras, eu não te suporto. Você não desce. Esse é o sentimento contra o ser. Esse é o sentimento antissemítico. Esse é o ódio contra o povo que foi usado por Deus para dar ao mundo os princípios que dão sentido à existência, que dão sentido à nossa vida, né? Como eu falei de manhã. Sem esses princípios, sem esses valores, você não vive, você apenas existe. Então, nós precisamos entender a nossa identidade em Deus. E isso passa pelas nossas origens. Não tem como. A pessoa, aqui tem pessoas de várias idades. Aí, tem alguém aqui que não tem certidão de nascimento? Tem alguém aqui que não tem uma identidade? Tem alguém aqui que não sabe onde nasceu? Você convive? Você conhece alguém? É comum você conhecer alguém? Não sei, mas nasci não sei quem sou não. Então veja bem, quando entendemos nossas origens, nós passamos por Israel. Não tem jeito. Quando entendemos nossas origens como povo de Deus, quando entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas, nós somos levados para a história do povo de Deus. Isso infalivelmente nos remete à história de Israel. Esse povo com o qual Deus não terminou, esse povo com o qual Deus tem um propósito que passa inclusive por disciplina, por castigo, porque a Bíblia fala do castigo de Deus sobre Israel, fala do trato de Deus com Israel do ponto de vista do castigo, né? Mas ele fala após castigo também, como passagens que eu citei: vocês vão me receber de novo no dia em que vocês disserem bendito o que vem em nome do Senhor. E aqui eu gostaria de terminar, porque esta expressão de Mateus 23
ela nos comunica um princípio sem o qual você não pode compreender o propósito de Deus na sua vida, e você não pode compreender o propósito da vida. Que princípio é esse? Vocês só vão me ver no dia que vocês disserem bendito que vem o nome do Senhor. Sabe que princípio é esse? Esse é o princípio da submissão. O dia em que vocês se prostrarem. Israel é conhecido nos jargões proféticos, né, como o povo da cerviz dura. Provavelmente a cerviz é o quê? A cerviz é aquele lombo do cavalo, né? Aquele cavalo que nunca se deixa amansar. Aquele cavalo não tem condições de colocar sela, nunca se deixa amansar, né? Mas Deus acaba amansando Israel. O povo da cerviz dura. Então diz: olha, você vai amansar um dia, você vai se curvar, você vai prostrar-se, né? Como que foi citado em Isaías capítulo 12: olharão para mim aquele a quem traspassaram e plantearão amargamente. O princípio da submissão. O propósito de Deus para a sua vida, e a sua vida com o propósito, ela só começa à medida em que você conhece esse princípio da submissão que Deus nos ensinou através de Israel e depois através da igreja no Novo Testamento. Você é submisso? Você é um nariz empinado para cima do seu patrão? Você é um nariz empinado para cima dos seus pais? Você é um nariz empinado para cima do seu pastor? Você é alguém que faz o que quer? Você ainda não começou a viver a vida de acordo com o que Deus traçou para você na eternidade, antes que o mundo fosse mundo. Você pega a Bíblia e diz para você o que é que na Bíblia você vai obedecer. Vai fundo nessa vida sem propósito. Vai fundo. Você olha para o mundo apartado de Deus e procura ali um manual nesse universo de engano e de mentira para você conduzir a sua vida fora da palavra de Deus. Vai fundo na sua vida sem propósito. Como diz aquele ditado, mas vai que é tua. Vai na beira do inferno abaixo. É contigo. Vida sem propósito. Não. Vocês só viverão no dia em que vocês disserem bem-vindo aquele, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Todas as vezes que Deus verdadeiramente manifestou o seu propósito na vida de alguém, na história humana, na vida de um povo, numa família, numa sociedade, o princípio da submissão estava ali. Você não vai conhecer uma pessoa feliz, uma pessoa bem resolvida, insubmissa, que faz o que quer. E você vê esse princípio da submissão largamente no Novo Testamento, no Antigo Testamento, passagens como Efésios capítulo 6. O marido seja submisso a Cristo, que é a cabeça, a esposa seja submissa ao marido, os filhos sejam submissos aos pais. Não é a questão de ser inferior, não, porque Cristo desceu, embora sendo Deus, lá em Filipenses capítulo 2, não julgou ser igual a Deus. É uma condição que Deus, da sua soberania, Ele quis colocar como inegociável para que a sua obra funcionasse, para que os seus propósitos funcionassem. Você abre mão de valores da palavra de Deus por causa da insubmissão, dos caprichos da sua esposa? Então você vai viver um casamento miserável. Você abre mão dos princípios da palavra de Deus, você negocia esses princípios por causa dos caprichos do seu esposo, negocia valores inegociáveis, você vai viver um casamento miserável. Você faz isso com seus filhos, você faz concessões em sacrifício dos princípios da palavra de Deus, para que ele se exercite como um arrogante, como um prepotente, como um intransigente. Você vai ter o desprazer de ver um filho como um projeto que não deu certo. Não poderia dar certo, não tem como dar certo. Você não vai viver meus propósitos até que você se curve, você se prostre. Aí você pode até ser um pai exemplar como cristão, uma mãe exemplar como cristão, mas você trabalha atendendo os mínimos caprichos e pecados dos seus filhos, para que eles não possam ser abençoados.
Eles não vão ver o Senhor enquanto eles não se humilharem, enquanto eles não se quebrantarem. O princípio da submissão. Jesus viveu esse princípio. Deus cumpriu plenamente o propósito dele na vida do seu filho, na vivência desse princípio. E por que você vai se dar a presunção de viver sem o princípio que foi marca do ministério de Jesus? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento, por favor.